Exaltamos o teu nome, Senhor. Bendizemos sobre todos os nomes. Esse nome maravilhoso, esse nome que dá vida, que traz vida, que é vida. Este nome que é doce, mais doce do que a terra, porque ele é maravilhoso. Exaltamos o teu nome, exaltamos para todo sempre, em nome do terceiro Jesus. Aleluia. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus.
vejo o Rei da Glória. Queridos, como nós entoamos esse louvor, como nós declaramos, Hosana é o que vem, nós estamos dizendo que Jesus é o nosso Rei. Nós estamos diante da cidade, mostrando que nós temos um que é sobre todos. Precisamos sempre declarar isso. O Senhor está acima de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Aleluia!
você trouxe os seus dízimos, suas ofertas, entregue para a honra e glória do Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E Jesus não é que a terra pertence, diante da majestade de Jesus. E tu não é que a terra pertence, diante da majestade de Jesus.
Aleluia. Por que que você ficou preocupado? Por que que você teve dificuldade de dormir? E eu estava com aquele sentimento e me questionei muito com Deus. Falei, Deus, isso era motivo para eu ficar preocupado? Isso era motivo para eu... E aí eu creio que fui levado às Escrituras, o que me trouxe muito consolo. E se tiver alguém nessa mesma situação, eu quero compartilhar, para que a gente tenha esse consolo das Escrituras. Porque aqui há sabedoria, nas Escrituras há sabedoria. Né? Eu quis botar o título dessa mensagem de Jeová Nissi, o Eterno é minha bandeira. Jesus Cristo, Ele é eterno, Ele é o Eterno. Jesus Cristo é a nossa bandeira. De antemão, eu quero dizer que eu não estou fazendo crítica a ninguém, pelo amor de Deus, tá? A nenhum comportamento, não pense que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou querendo trazer uma palavra de consolo. Porque quando a gente entende que Cristo nos adverte, por nada fiqueis ansiosos, e de repente a gente se encontra ansioso, alguma coisa precisa ser tratada, alguma coisa precisa ser mudado dentro de nós, né? Precisa ser tratado dentro de nós. E eu ia trazer uma outra mensagem, né? Faz algum tempo, não sei se vocês lembram, a pastora nos trouxe Neemias. Lembra, pastor, no estudo profundo de Neemias? E algumas coisas mexeram dentro de mim, eu queria trazer. Só que eu achei que eu estaria sendo irresponsável. A gente está no meio, né, de uma eleição presidencial, onde todos estão muito preocupados e ansiosos. Eu acho que seria mais oportuno. E eu senti isso, né? Então, eu vou compartilhar a mensagem com vocês, está lá em Daniel. Eu gosto muito de Daniel, né? Então, Jeová Nissi, o Eterno é a nossa bandeira. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, eu vou ler do versículo 26 ao 45. A gente vai lendo devagarzinho, tá? Eu não vou ler tudo e depois a gente vai voltar, não. A gente vai lendo devagarzinho, como a gente faz na escola bíblica. Tudo bem? Então vamos lá. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Então, olha que coisa interessante, né? Vou resumir o que aconteceu. O rei teve um sonho perturbador. Ele entendeu que era um sonho espiritual. Porque a gente tem muitos sonhos, né? Mas ele entendeu que era um sonho espiritual e chamou, olha só, os seus encantadores, seus magos, seus sábios e adivinhos, para revelarem a ele o sonho. E aí eles chegaram diante do rei e falaram: beleza, rei, tranquilo, nos conte o seu sonho e vamos interpretá-lo para o Senhor. E aí o rei fala assim: vocês estão querendo me enganar. Se eu falar o meu sonho, vai ficar muito fácil. Aí vocês me falam qualquer coisa e eu vou ter que aceitar como interpretação. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei. E aí eles falam assim: caramba, ninguém nunca pediu isso para alguém. E aí, vocês recordam quando o faraó teve o sonho que José interpretou? Nem isso foi cobrado de José, lembra? O faraó contou o sonho para José e José interpretou. Mas Nabucodonosor, o rei da Babilônia, falou: não, vocês estão querendo me enganar. Me diz o que eu sonhei e interpreta. Senão eu vou cortar a cabeça de todo mundo. E foi isso que ele fez. Ninguém conseguiu. E ele falou: todos vão morrer. Todos os sábios, encantadores, feiticeiros, né? Astrólogos. Ou seja, ele tinha um grupo de pessoas, né? Os feiticeiros invocavam espíritos para revelar mistérios. Os magos eram mestres em ciências ocultas,
para também conseguir revelar os mistérios. Os astrólogos, nos astros, conseguiam revelar os mistérios. Os sábios da Babilônia, os caldeus, eram aqueles sacerdotes que também eram revelados a eles por meio das divindades. E aí, olha só, aí Daniel fala, não, vamos resolver esse problema do rei, então. E aí orou junto com os amigos e foi lá e se apresentou diante do rei. E aí olha o que o rei fala para ele, perguntou. 26. O rei perguntou a Daniel, também conhecido como Beltesazar. Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Ou seja, ele faz a mesma pergunta para Daniel. Você é capaz de me contar o que eu sonhei e interpretar? E Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Ou seja, ele mesmo falou, ninguém. Tipo, nem eu. Eu estou no meio desses aí, não? Ninguém. Aí olha o que ele fala. Mas existe um Deus nos céus. Gente, isso é demais. Isso é demais. E José, lembra? José fala a mesma coisa. Ó, não vem de mim, vem de Deus, né? Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Olha só. Ele revelou ao rei o futuro. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram o seguinte. E aí primeiro ele vai contar o sonho. Né? Primeiro ele vai contar o sonho. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Então ele está falando o seguinte, olha só. O que ele falou aqui nesse versículo? Ele falou assim, olha só. Deus não apenas vai interpretar o sonho. Foi ele que te revelou esse sonho. Aqui. Aquele que revela os mistérios te mostrou. Ou seja, ele está falando para o Nabucodonosor. Quem te revelou esse sonho foi Deus. E dele virá a interpretação. Né? Quanto a mim, Daniel falando dele, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Ou seja, ele falou assim, olha, eu não sou mais sábio que os encantadores, os magos, todos que o Senhor chamou aqui. Não foi revelado a mim porque eu sou mais sábio que eles. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Ou seja, ele falou assim, me foi revelado apenas para que o Senhor soubesse. Não é porque eu sou especial. A revelação é para o Senhor, para o rei. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. Então esse foi o sonho do rei. Ele viu uma estátua enorme, impressionante e terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto o rei observava, gente, essa parte é muito importante para nós. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não foi cortada por mãos humanas. Quem cortou essa pedra? Uma pedra não cortada por mãos humanas. Quem cortou essa pedra, gente? Não foi por mãos humanas. Está dizendo por Deus. Então veja, a estátua, aparentemente, apesar de não estar muito escrita, era de homem. Tinha cabeça, braços, né? Pernas e pés, ventre. Era uma estátua de homem. Então uma pedra, cortada não por mãos humanas, ou seja, lapidada não por mãos humanas, ela atingiu os pés de ferro e barro da estátua e os despedaçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra inteira, toda a terra. Gente, olha que sonho que ele teve. Então ele viu uma estátua de uma aparência humanoide, gigante, impressionante e terrível. E depois ele viu uma
pedra cortada não por mãos humanas de uma montanha. Essa pedra caiu, ou seja, veio do alto, né? Olha que coisa interessante. Quando bateu nos pés da estátua, espedaçou os pés e fez a estátua desintegrar. Ela virou pó como o pó do trigo na eira e foi levada pelo vento. Levada pelo vento quer dizer, foi levada pelo vento, foi esquecida. Esse tempo passou, dessa estátua passou. E agora começa um outro tempo. Essa pedra, como se fosse uma árvore, ela cresceu, virou uma montanha e ocupou a terra inteira. Esse foi o sonho do rei. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. E aí vamos lá. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Então, olha só o que Daniel está falando. Caramba, Nabucodonosor, um rei ímpio, sanguinário, cruel. Deus do céu, ele era rei, está te dando poder, domínio, força e glória. Caramba, Deus do céu está dando glória para uma pessoa tão... Deus do céu. Abramos nossos ouvidos. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade. Caramba, estar na mão de um rei tão terrível. Deus colocou a humanidade na mão desse rei. Os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Olha só. Então ele falou, olha, essa estátua impressionante, terrível, cuja cabeça é de ouro, é o Senhor, o Rei absoluto. Toda a humanidade está sob as tuas mãos. Deus te colocou como cabeça dessa estátua. Né? E aí a gente pode perceber, né, conforme vai descendo a estátua, os metais não são tão nobres, né? Começa com a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés um ferro misturado com barro, né? Então esse rei, então o que ele está dizendo? Que a Babilônia, o rei da Babilônia ele era a cabeça dessa estátua, simbolizava esses grandes impérios, né? Depois de ti surgirá outro reino. Então ele está dando a interpretação. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. E aí a gente percebe, um é de ouro e o outro é de prata, é inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Então vejam, esse sonho estava falando de reinos, de impérios. O primeiro império mundial foi o Império Babilônico, né? A Síria e o Egito estavam disputando pela soberania mundial do mundo conhecido, tá, irmãos? Mas e nas Américas? Ainda não tinha sido descoberto. No mundo conhecido, mundo antigo. Então, enquanto a Síria e o Egito disputavam ali, veio Babilônia, tomou de assalto o mundo. Primeiro grande império, Babilônia, ele é a cabeça de ouro. Depois da Babilônia, veio um império, que eram duas grandes nações que se aliaram para destruir a Babilônia, que era o Império Média, que era a Média, e a Pérsia. Virou o Império Medo-Persa. E aí a gente entende por isso que são dois braços, né? A Média e a Pérsia, seria mais ou menos isso. E por que é inferior? Interessante, porque o rei da Babilônia, o que ele falava se cumpria. Então ele era o rei absoluto, o rei de reis. Na Média e na Pérsia já era um reino inferior, porque o rei, ele tinha que cumprir as suas próprias leis. Então se ele falasse, fulano vai morrer, faça-se um decreto real, fulano vai morrer. Ele não podia voltar atrás no decreto dele. Porque o que o rei escreveu tinha que se cumprir. Então ele estava subordinado às próprias leis, às suas próprias palavras. Então ele era um reino inferior, né? E depois vai vir um terceiro reino de bronze, que vai dominar toda a terra. O império que veio depois do Império Médio-Persa, foi o Império Grego, né? O Império Grego, por Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. Ele também dominou todo. Então, olha só, Daniel está dizendo aqui, caramba, olha só, gente. Beleza, vamos em frente. Eu completo depois.
Finalmente haverá um quarto reino. Finalmente, o que quer dizer finalmente, né? É que finalmente, está chegando, concluindo. Finalmente haverá um quarto reino. Então, Babilônia, Média Pérsia, Grécia. Finalmente virá um outro reino, um quarto reino. Haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Esse é o Império Romano. Destruiu tudo, dominou tudo. Como é que é? Tinha um imperador romano. O Rafael vai nos já falar como é que é? Vini, vite, vice. Vim, vi e venci. Tipo assim, nada que ele não visse e não quisesse. O Império Romano dominou tudo. Dominou tudo. Mas ele falou finalmente, como se fosse o último. Esquisito isso, né? O Império Romano. Finalmente haverá um quarto reino, né? Destruirá tudo e a todos. Como viste, aí ele vai explicar agora. Como viste, os pés e os dedos eram em parte barro, em parte ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Ou seja, esse reino de ferro, em algum momento, né, no futuro, conforme vai descendo, vai passando o futuro, lá nos pés, ele vai estar dividido. Mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha sido misturado com barro. Assim como os dedos eram parte de ferro e parte de barro, também esse reino será forte em parte e frágil em parte. A gente viu, né, no final do Império Romano, né, o Império Romano cresceu tanto, depois ele não conseguiu sustentar esse tamanho pela própria corrupção interna, então a gente imagina que seja isso, né? Ele é forte ainda, mas tinha fragilidades, né? Na época desses reis, aí está falando do Império Romano, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, gente. Foi durante o Império Romano que aconteceu o quê? A crucificação de Cristo. Durante esse grande Império Romano, é chegado o reino de Deus. Lembra que João Batista falava? Foi durante o Império Romano. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque chegou o reino de Deus. Gente, mas que coisa estranha, porque ele está falando de homens humanos. Era uma estátua de homem. Mas em determinado momento, Deus dos céus vai estabelecer um reino. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Ou seja, o que ele falou? Depois dos pés de ferro não vai ter, de cobre não vai ter, não tem mais, acabou ali esses grandes impérios. Só que se a gente for olhar com visão humana, tiveram outros impérios. O Império Espanhol durou 300 anos, Napoleão dominou, sei lá, grande parte ali da Europa, tivemos outros, né? Mas o que ele está falando? Não. Esse é o último império. Porque quando foi estabelecido o reino de Deus, não tem mais impérios. Acabou. É um reino que não vai ser destruído jamais. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é, versículo 45, o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdade e o seu significado é certo. A estátua de homem vai ser despedaçada, vai virar pó. Então aquele reino que foi instituído pela pedra vai virar uma montanha e ocupar a terra inteira e nunca mais será destruído. Nunca mais será destruído. Esse reino que foi instituído por Deus durará para sempre. Eu quero ler um versículo para vocês, está lá em Lucas, capítulo 1, do 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,
E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Seu reino jamais terá fim. O Deus dos céus, ele mesmo estabeleceu um reino, não um reino de homens. O reino dos homens precisou ser totalmente destruído pelo reino dos céus. A estátua de homem foi destruída e virou uma montanha. E essa montanha não tem como ser destruída. O Deus dos céus estabelecerá um reino. Vou ler um versículo para vocês, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus falando, olha, se é pelo Espírito de Deus que eu estou expulsando esses demônios, o reino de Deus já chegou a vocês. Já chegou, o reino de Deus já chegou a vocês. Veja bem, quando Daniel teve essa visão, ela foi por volta de 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Então veja que o rei Nabucodonosor teve uma visão de todos os reinos que se seguiriam e seguiu-se exatamente como Deus revelou a ele. Exatamente como Deus revelou a ele. Exato, primeiro esse reino, depois esse reino, depois esse reino, depois vai chegar esse reino aqui e não terá mais fim. Então, da mesma forma que Deus acertou, com o destino desses reinos que acabaram, ele também acertou com esse reino que foi instaurado e não terá mais fim, que é o reino de Deus. E percebam que há uma mudança. A estátua era de forma de homem. Ela foi destruída e começou um reino espiritual. Um reino que não tem fim. Não importa mais imperialismo, não importa mais nada. Nenhuma política, nenhum governo, não importa mais nada. Nenhum império humano, porque o reino de Deus já foi estabelecido. Não há eleições para quem é o presidente do céu. Não há eleições para quem vai estar no trono de Deus. Não existe tempo para esse mandato. É eterno e já está instaurado. Deus acertou exatamente quais reinos viriam. Então ele já sabe quais reinos humanos virão. Ele já tem tudo isso no controle. Ele não está surpreso, ele não vai se surpreender. Ele já sabe quem vai ser o presidente, quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o rei lá de sei lá de onde. Todos os reinos. Ele já sabe. Isso não o abala. Isso não o abala. Isso não o abala. E por que nos abala? Isso não o abala. Eu acho interessante essa história de Daniel. Olha só que interessante, gente. Daniel, ele era judeu e vivia em Israel. Deixa eu ver aqui se está o rei que era da época que ele estava lá. Beleza. Jeoaquim era o rei que governava Israel quando Daniel estava em Israel. Então, Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Então, Jeoaquim deixou de ser o rei de Daniel e o rei de Daniel passou a ser Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, veio Nabonido. Depois de Nabonido veio Belsazar. Depois de Belsazar veio Dario, da Média, e Ciro, da Pérsia. Então Daniel passou por 5 reis. Gente, olha só, 5 reis passaram por Daniel. Daniel resistiu 5 reinos. 5 reinos. Ele começou como escravo na Babilônia.
Foi promovido, no meio do caminho, a sábio. Depois disso, foi promovido a governador. E chegou a ser o terceiro em poder no reino. Lembra aquele anel que o faraó deu para José? De segundo em poder? É como se ele tivesse recebido um anel de terceiro em poder. Tinham só 2 mais poderosos que ele no reino. E independente da política de cada um desses reinos, desses reis, independente da política. Veja, um rei tinha um tipo de política, o outro rei era outro reino, era outra nação. Tinha outro tipo de política. Ciro tinha um outro tipo de política, outras ideologias, outros deuses, né? E no meio de tudo isso, Daniel prosperou. Eu não estou dizendo que ele não teve contratempos, digamos assim. Algumas políticas agrediram ele, né? Vocês lembram? Acabou sendo lançado na cova do leão. Por quê? Porque uma política foi instituída, ninguém deve orar senão ao rei. E ele fez concessões? Ele continuou sendo Daniel. Mudou a política. De repente. Ele era governador já, tá? Ele era governador e a política mudou. Ninguém pode orar a não ser ao rei. Não pode orar, cada um não vai poder orar aos seus deuses. E Daniel orou ao Deus dele, ele não fez concessões. Ele não se adaptou, ele não negociou. Ele não fez. E continuava sendo exaltado. Continuou sendo governador, continuou sendo terceiro em poder, continuou sendo sábio, continuou sendo consultado. E não fez concessões a nenhum dos reinos, nenhuma das políticas que iam contra a ideologia dele. A política mudou? Mudou. Teve uma política que mudou, jogou 3 amigos dele na fornalha. A política mudou, jogou ele na cova do leão. Mas Deus esteve com eles na fornalha e Deus esteve com ele na cova dos leões. Eu fui com Suelen no Campo São Bento no Dia das Crianças, né? Dia das Crianças. Aí na entrada do Campo São Bento a gente foi lá para celebrar o Dia das Crianças. Celebrar o Dia das Crianças. Como muitas famílias foram lá para isso. E na entrada do Campo São Bento tinha propagandas políticas, né? O pessoal fazendo propaganda com bandeiras. E tinha bandeiras dos 2 partidos que estão aí nas eleições presidenciais. E eles faziam ofensas graves uns aos outros. Seu ladrão, seu genocida, e cantavam músicas inflamados. E aquilo ali já me desmotivou, já entrei desmotivado. Eu falei, gente, é um dia das crianças. E eles estão fazendo propaganda políticas ofensivas e agressivas um ao outro. E aquilo me agrediu interiormente, né? E aí a gente está num período de polarização. Polarização, né? E quando se fala polarização, está querendo dizer que um lado repele o outro lado. Repele o outro lado. Um lado repele o outro lado. São polos, né? E eu tenho visto agressão entre os polos. Eu não estou falando nada que a gente não tenha visto, né? Gente, tentando ser o menos hipócrita possível o meu linguajar. Tudo bem? Está tendo brigas, discussões, confusões por causa de opinião. Será que eu posso julgar o meu irmão ser inferior a mim porque ele tem uma opinião diferente da minha? Será que eu devo ser julgado inferior porque eu tenho uma opinião diferente? Será que a gente pode se dar o direito de levantar uma bandeira que não seja
Jeová Nissi? Será que eu posso aceitar? O mundo está polarizado, então vamos polarizar também? Será que eu posso aceitar isso? Será que meus braços têm que ficar cruzados e não receber mais? Porque ele pensa diferente de mim? Eu penso diferente dele? Será que eu preciso conversar com a pessoa que tem uma opinião diferente da minha e a gente terminar brigando? Será que eu preciso todo o tempo falar aquilo que desagrada o outro? Eu sei que desagrada o outro falar alguma coisa de quem ele escolheu para ser candidato. Eu preciso toda hora falar isso. Os reinos vão passar. Essa palavra foi de consolo para mim. Eu estava preocupado nesse dia que eu estava acompanhando a eleição. Preocupado, aflito, ansioso. E no dia seguinte, Deus me levou. Eu creio que foi Deus que me levou a esses versículos. Gente, desde que eu me lembro por gente, vivíamos em um governo militar. O governo militar passou para um governo civil, Sarney, depois tiveram eleições, o Collor, depois Itamar Franco, depois Fernando Henrique, depois Lula, Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro. Gente, quantos reis passaram? Quantos reis passaram? Por que eu estava preocupado? Por que eu estava... Vai passar mais um também. E Deus vai continuar conosco, e nós vamos continuar como Daniel prosperando em qualquer reino. Alguma política pode ser que nos jogue na cova do leão, mas Deus vai estar com a gente lá. Por quê? Porque tem um reino que foi estabelecido que não tem mais fim. E ele é o presidente de tudo. Acabou. Eu não estou falando para ninguém ser irresponsável, então vamos anular nossos votos. Não. Façam suas escolhas de acordo com seus valores interiores e suas ideologias. E feliz do outro poder pensar diferente de você. Poder escolher quem foi. Poxa, foi tão bonito, a gente foi votar. Fiquei 2 horas na fila naquele dia, né? Terrível, já estava, ai meu Deus, será que vale a pena R$5 de multa para não votar? Já estava dando nas costas. Suelen foi rapidinho, cara. Foi bom que ela adiantou o almoço. Eu não sei porquê, a sessão dela foi rápida. Fiquei lá 2 horas. 2 horas eu estava morto. Mas, gente, tão bonito. As pessoas foram lá expressar suas opiniões de quem elas querem que seja o presidente. Independente de quem seja. Alguns com bandeiras verde e amarela, outros bandeiras vermelhas. Democracia, que beleza. Você poder escolher. Na minha opinião, independente de quem seja, o trono continua ocupado. Independente de quem seja, o evangelho já nos foi entregue. E eu posso falar, meus irmãos, depois que eu vim a essa palavra, e que eu vi que Daniel passou por todos esses reinos, teve sucesso em todos eles, apesar de uma fornalha ali, para os amigos, de uma covinha, eu vi que não há motivo nenhum para estarmos preocupados, ansiosos, aflitos. Não há motivo nenhum para nos polarizarmos. E aí, sem hipocrisia, eu vou falar aqui, 80% da igreja evangélica, ela é pró-Bolsonaro, 20% é pró-Lula. A igreja evangélica pode estar polarizada. Gente, podemos ser polos? Não podemos ser polos. Um repelir o outro. Não podemos ser polos. Podemos. Nós temos que nos abraçar. E aí, independente de quem venha, independente, quem seja o próximo presidente, tem como eu remar para trás? Não, então agora eu quero que dê errado porque não foi quem eu escolhi. Será que a gente vai estar fazendo a nossa função de igreja? Não, agora eu vou torcer contra, não é o que eu escolhi, vou torcer contra para mostrar que eles estavam errados. Não, eu prefiro que a vaca vá para o brejo, mas pelo menos eu vou estar certo. Gente, vamos estar fazendo a nossa função.
Eu não estou criticando ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou falando de mim, das coisas que eu venho sentindo. Independente de quem venha, nós temos uma obrigação para com essa pessoa. Porque Daniel falou aqui, Nabucodonosor, quem te deu o poder? Quem colocou a humanidade em tuas mãos? Foi Deus. Foi Deus. E Daniel ia contra o rei? Daniel fazia tão bem o trabalho dele que o rei exaltou ele. Não, você vai ser meu sábio. Não, você vai ser meu governador. Não, você vai ser o terceiro em poder. Ele contribuía para o reino. Aí adivinha, saiu Babilônia, entrou Média. Não, sai todos os meus ministros. O cara era tão bom, que ele foi bom para a Babilônia e foi bom para a Média. Aí saiu a Média, entrou a Pérsia. Não, todos os meus ministros, porque ele está torcendo contra. Ele era do contra, então ele vai continuar sendo do contra. Não. Daniel era tão bom que na Pérsia ele continuava sendo governador. Independente de quem venha, nós vamos continuar tendo os nossos valores de Cristo dentro de nós. Continuar remando a favor do Brasil. A favor de todos. Independente. Eu não tenho mais medo no meu coração. Nenhum receio. Por quê? Vou ler para vocês aqui. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu queria ler um outro versículo. Ele é um pouco mais específico. Está falando com relação a escravos. Mas eu queria fazer uma analogia como se fosse o dono do escravo fosse o governante e os escravos fossem nós governados, né? Vou ler para vocês. Olha aqui. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, 18 e 23. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, olha só. Não respeitem seus governantes, apenas os bons e amáveis, olha só. Mas também aos maus. Respeitem os governantes que vocês acham maus, que estão sendo maus com vocês. Porque é louvável, olha só, é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É louvável ser jogado na toca dos leões injustamente porque eu estou sendo fiel às minhas convicções. É louvável. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, é isso que eu falo, gente, estamos trocando insultos. Quando Cristo foi insultado, não revidava. E aí? Quando Cristo foi insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, para finalizar aqui minhas palavras. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Gente, se vocês discordam, não fique ansioso. Orações e súplicas. E com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo, gente.
Eu quero declarar hoje, eu não estou polarizado. Não estou polarizado. Eu não quero ser polarizado, eu não quero estar em nenhum polo. Eu quero abraçar meus irmãos, independente da opinião deles. Independente. Eu não vou julgar ele inferior ou limitado intelectualmente porque ele tem uma ideia diferente da minha. Pelo contrário, vou julgá-lo superior. Talvez eu precise alcançar esse entendimento ainda. E eu acho que essa seria a nossa função. Irmãos, estou vendo que está um silêncio sepulcral. Não era a minha ideia, tá? A minha ideia era para consolo, mas eu vejo olhares... Eu estou vendo... Me perdoem, tá? Eu quero tirar um peso de vocês, como eu tirei de mim. A gente vai continuar lutando com as nossas armas que Deus nos deu. E na hora que a gente... fulano você afasta o outro. Pô, a gente quer afastar alguém, meu Deus, a gente quer... Não, vem. Não, beleza, vem. Queremos abraçar. Queremos abraçar. Eu não vou aceitar a polarização. Eu não aceito. Eu não aceito. Não quero fazer parte disso. Glória a Deus, meus irmãos. Pastor, eu pedi para o senhor fazer uma oração para finalizar aqui, que o clima espiritual está forte. Amém, glória a Deus. Fica tranquilo, rapaz. Fica frio. Deus está no controle de tudo e de todos, e acima de todos. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque tudo está no teu controle. Obrigado pelo Rafael, Deus, Pai, que ele possa descansar, relaxar em ti, ó Deus. Sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz, mas nós não somos mais deste mundo, Pai, e pedimos a ti sabedoria, Deus, discernimento nessa guerra espiritual, nesse momento, ó Deus, que nós estamos vivendo, ó Deus, momentos finais, não sei quantos governos ainda teremos no Brasil, mas eu creio que esse próximo governo já vai fazer parte de um governo que estará introduzindo a finalização de tudo, Pai, talvez um mais rápido que o outro, mas o Senhor sabe de tudo e seja feita a tua vontade, Deus, que nós possamos descansar em ti, Deus, sabendo que temos responsabilidade sim, não estarmos nessa polarização, não estarmos combatendo ou debatendo, Deus, mas que existe isso, então, que nós estejamos livres, ó Pai, desse mal, e mais sejamos conscientes, ó Deus, sejamos, ó Pai, verdadeiros, sabendo que há uma guerra e nós estamos do lado do Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, e essa batalha já está vencida, porque o Senhor venceu por nós, Pai. Obrigado, Pai, por tudo em Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar este é o desejo do meu coração, os hinos dados por tua glória. Senhor, Santo Espírito, vem inundar este é
Gente, só mais umas coisinhas que eu tenho que falar, alguns anúncios. Primeiro, compartilhar com quem não pôde estar presente ontem no passeio com as crianças, né? Foi muito bom. Quem não foi, pôde ver algumas fotos, não sei se teve vídeos. Foi muito legal, foi um tempo aberto, né? Não choveu. Graças a Deus e glória a Deus que foi um tempo muito bom com as crianças. Por falar nas crianças, no dia... Tem uma agendazinha aí que depois eu vou melhorar, vou ampliar. Eu ia colocar algumas coisas, mas tinha um celular aí que estava fazendo muito barulho, aí eu deixei para depois. Na véspera da eleição, a eleição dia 30. Então, dia 29, nós vamos fazer uma vigília, tá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como o Rafael colocou muito bem, independente do próximo governante sendo um ou outro candidato, são homens. Então, mas se o Senhor for o Deus da nossa nação, seremos felizes. E aí, por aí, eu posso até dar um conselho, eu tenho autoridade para isso, sabe, irmãos? Eu tenho autoridade para isso, para aconselhar vocês. Senão, para que eu estou aqui? Só para um domingo do mês trazer a ceia? E para permitir, né, que eu sei que é um como diz o Dimitri, ele não está aqui, cadê? Que uma característica nossa de aproveitarmos os valores e incentivarmos essas pessoas a crescerem. Isso faz parte de um discipulado, né? Senão eu estaria aqui pregando todo domingo, sem deixar que os irmãos, os que têm, né, a vocação, o chamado, pudessem participar também como corpo, né? Sempre falei isso, sempre bati nessa tecla. E eu venho de uma igreja, de uma realidade que a Leia mais ou menos também conhece, a Rose, né? Não é por sermos jovens há mais tempo, não. É porque nós vivemos, né, lá antes de estarmos aqui, em outras igrejas. Aprendemos com outras, né, Leia? Bons. Eu não tenho o que reclamar para mim, pessoalmente. Não. Só que uma das falhas que eu vi nessa igreja que eu participei é de o líder não formar um outro líder. É um Moisés não formar Josué, o Eli, entendeu? Não formar para dar sequência ali ao pastor, fazer um pastor dali mesmo. Eu sempre achei isso muito errado. E pastores ou seminaristas que existiam, assim como eu, não tinham oportunidade de pregar. Eu preguei, acho que 2 vezes na igreja, porque foi um trabalho de jovens, um culto da mocidade. Aí eu preguei, mas no dia a dia, domingo após domingo, mês após mês, não tem, é só o principal.
Então, como que outros vão aprender? Como que outros vão crescer, desenvolver um dom? Né? É muito difícil. Por que eu estou falando isso? Eu tenho autoridade para falar com vocês, até porque outro dia alguém aconselhou, você que é jovem, você que tem 16, 17, 18, você que é bem jovem, procure os seus pais, converse com os seus pais, se for crente, converse com os pastores, converse com quem nasceu antes de 64, que viveu tudo, conheceu tudo, vai ver a verdade do que aconteceu, para saber o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Sabe, irmão? Então é muito importante nós sabermos da história. Ontem vimos um pouquinho da história, né? Lá na Fortaleza, contando a história do Brasil. É importante saber um pouco da história para poder fazermos a nossa história, né? Que vai ser contada um dia. Amém? Então, no final do mês teremos aqui essa vigília, antes de votarmos. Não vamos tratar de política, acho que nem nome de política a gente não vai falar, não está falando, não é? Só sabemos que chegamos num ponto, só tem dois. Só tem dois. E decidir entre esses dois. Eu sugiro até que a gente faça uma listinha. Bom, um é branco, outro é moreno, um é rico, outro é pobre, ou é rico também, não sei. Um fala que ele é ladrão, outro fala que ele é genocida. Mas vem cá, será que é mesmo? Será que eu posso dizer que aquele cara é ladrão? Será que eu posso dizer que aquele cara é genocida? Por que eu posso afirmar? Eu fui lá buscar, eu fui ver, fui verificar. A Bíblia fala isso, ó, nós temos que falar a verdade. Não sermos papagaio repetindo aquilo que nós estamos ouvindo. Bem, irmãos, não estou puxando sardinha para nenhum candidato. Estou botando os dois candidatos para nós analisarmos e pedir a direção de Deus, sabedoria. O que eu votei não ganhou, não? Não. Deus no controle. O que eu votei ganhou? Ganhou. Responsabilidade. Responsabilidade minha também, porque eu ajudei a eleger aquele cara que pode ser um desastre para a nação. Mas feliz é a nação que hoje Deus é o Senhor. Isso nos alegra, isso nos dá, né, motivação para continuarmos na luta. Bom, então depois do dia das eleições, nós teremos um momento aqui com os meninos aqui da nossa igreja, tá? Papai, mamãe, tio aí, os meninos que nós queremos que eles caminhem conosco ou convosco até Jesus voltar, que eles não se desviem, porque viu ali algo mais interessante, viu lá uma coisa bonita. Não, aqui entre nós tem coisa bonita e coisa interessante. Que não há nada mais bonito e mais interessante do que conhecermos a palavra de Deus. O Rafael hoje trouxe o Cantares aqui. Gente, é magnífico. Precisamos estudar, conhecer a Bíblia e viver a palavra. E aí vamos prosseguindo nessa caminhada até Jesus voltar. Nós vamos ensinar os meninos a fazer fogo. Vamos providenciar todos os tipos de maneira para fazer fogo, todos os meios, né, para aprender. Eles vão aprender a acampar, vão aprender a cozinhar, vão aprender a valorizar a casa, vão aprender a ajudar as mães, os pais em casa. Gente, só princípios para que sejam homens de verdade. Sabe? Assim como eu, que aprendi. Que aprendi tudo isso desde a minha pré-adolescência, sabe, irmão? E valeu e tem valido, amém? Depois, eu acho que vem... Aí tem a ceia, antes da reunião com o menino tem a ceia. Depois, eu estou já com a viagem programada para o dia 18, eu vou colocar na agenda aí, para o dia 18, lá para Padre Paraíso. Já repetir de novo aí o Pix do pastor Carlos. Mande oferta para ele, irmãos. Mande R$2. R$2 não é nada. É sim, quando se junta a R$2 de mais 50 pessoas, de mais 100 pessoas. Então mande R$10 ou 5, o que for. Peça a Deus, mas mande um Pix. Se não quer mandar para ele, mande para mim, que eu levo. Amém? Dia 18 a gente vai viajar, se Deus quiser, né? E depois teremos a reunião dos homens. E há uma preocupação da nossa igreja para que
os homens daqui sejam homens mesmo. Homens com hombridade. Nenhuma mulher falou amém? Falaram amém aí? Não? Ninguém? Glória a Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos mais uma vez por tudo. Obrigado pela tua presença. Deus, até o final, que o Senhor prometeu assim. E nós sabemos que o Senhor não falha. Leva-nos em paz. Caminha, Deus, com aqueles que já saíram, têm compromissos. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida melhor na tua presença, na comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.